Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de Cristo mais uma vez nos abençoe neste momento de edificação, onde nós teremos mais uma oportunidade de nos edificar por meio da palavra do nosso Deus. Nós queremos fazer mais uma reflexão a respeito daquilo que nós estamos observando, conforme nos orienta os 5 pontos do calvinismo, a TULIP. E nós já observamos nos encontros anteriores algumas questões que envolvem as duas correntes, os dois pensamentos teológicos, que é o calvinismo e o arminianismo. Nós aprendemos a respeito da vontade do homem, sobre a situação do homem enquanto pecador, e fizemos os contrastes entre estas duas correntes teológicas. O arminianismo chegou, inclusive, a ser tratado, a ser reconhecido ali no século XVII como uma grande heresia, e isso foi tratado em sínodos, em concílios da Igreja Reformada ali na Europa, e falamos que ali no sínodo de Dort, onde o John Owen prega o seu grande sermão, um maravilhoso sermão, com um tema chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. E nós aprendemos um pouco sobre esses dois pensamentos, essas duas correntes teológicas, que são o arminianismo e o calvinismo. O calvinismo, que é a corrente teológica, o pensamento teológico dos crentes das igrejas, reformadas. Nós vamos aprender um pouco mais a respeito disso, o que é uma igreja reformada, o que é de fato uma igreja protestante. Aprendemos sobre a vontade de Deus, e nesse quesito nós observamos que a vontade de Deus, ela é soberana na eleição do homem. O homem não tem condição nenhuma, por meio dele mesmo, por meio dos seus méritos, por meio das suas forças ou da sua capacidade, adquirir e manter a sua salvação. Hoje nós vamos aprender a respeito do primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total, e à medida que nós vamos aqui seguindo, vamos fazendo alguns contrastes e observando o que é que pensa o arminianismo sobre esta situação do homem. Eu quero, para isso, convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 10 e 11. Hebreus, capítulo 3, versículos 10 e 11. Também abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, versículo 19. Esses são os dois textos base para a nossa reflexão sobre este ponto, que é a depravação total. Para você que está sem uma Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura aí pela nossa tela. Assim diz o texto: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19, assim diz a palavra do Senhor: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos orar neste momento, pedindo ao nosso Deus que nos ilumine com seu Espírito, para que nós tenhamos a compreensão da sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez pela tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu favor, pelo teu amor, por este indizível amor que o Senhor demonstrou para conosco, homens pecadores, indignos, ó Deus,
da tua glória, embora carecidos dela. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, nos alcançando através de Cristo, teu Filho, pelas obras dele, pelos méritos dele, da sua justiça que a nós foi imputada. E nós queremos nesse momento, ó Deus, em que estamos diante da tua palavra, queremos que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos assista pela instrução da tua palavra, para que sejamos edificados e transformados para o bem da nossa vida, para o bem da tua igreja, para a glória do teu nome acima de tudo. E assim nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos aprender a respeito deste primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total, tá bom? Nós observamos nos pontos, nos encontros anteriores, melhor dizendo, o que afirmam estas duas correntes teológicas, que são o calvinismo e o arminianismo. E relembro para você que os pontos do calvinismo são 5 pontos, né? Nós hoje estaremos vendo o primeiro ponto, que é a total depravação. Depois nós aprenderemos os demais, que é a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e o último ponto, que é a perseverança dos santos. Estes pontos não foram criados por Calvino, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida quanto a isso, se você pensa que Calvino criou esses pontos, já satisfaço a sua curiosidade e dirimimos a sua dúvida dizendo que não foi Calvino o criador dos pontos, assim como Arminius, né, não foi o criador também dos 5 pontos do arminianismo. Então foram os seus remonstrantes que apresentaram estes pontos conforme ao pensamento teológico desses dois homens, desses dois teólogos. E dizemos mais uma vez para você que Arminius foi um homem educado na teologia reformada, mas em um certo ponto da sua vida ele era também professor na universidade, e em um certo ponto Arminius começa a duvidar da soberania de Deus na eleição do homem. Ele começa a achar que o homem não é tão depravado espiritualmente, moralmente, que ele tem uma condição de fazer algo pela sua salvação. Então, era esse o pensamento de Arminius, e os seus demonstrantes seguem também o seu pensamento, e hoje a grande parte da igreja, né, aqui no nosso país e no mundo também, uma grande parte é uma parte arminiana teologicamente. Então, o arminianismo ele não consegue perceber a soberania de Deus na salvação do homem, embora afirme que Deus é soberano, mas o seu esboço teológico traz essas dificuldades. Bom, como estávamos falando, né, sobre Arminius, com isso ele não conseguia crer que a vontade do homem era tão escrava, né, que ele não pudesse ter uma vontade livre para que ele pudesse exercer o poder de escolher a palavra de Deus ou a palavra de Satanás, ou recusar uma e aceitar outra. Então, dessa forma, como pensa o arminianismo, a vontade de Deus ela não é soberana na eleição. E eu quero que você observe o que o Senhor Jesus Cristo nos diz no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, dizendo que somente o homem poderá ser livre se o Filho do Homem o libertar. Assim diz o Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Seguindo ainda, né, os versículos procedentes, diz assim: responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. E aí no versículo 35 ele diz: o escravo não fica para sempre na casa, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Então, aquele que não foi alcançado por Cristo, pelo poder e pela ação soberana de Deus, ele continua como um escravo, alguém que não tem um poder para para conseguir, alcançar a sua liberdade. E agora nós vamos observar este ponto do calvinismo, que é a depravação total. Então, o primeiro ponto começa, com a primeira letra do acróstico, TULIP, e eu quero dizer para você que não há condição alguma de compreendermos a doutrina ou o plano da salvação se não compreendermos a doutrina do homem à luz das Escrituras. O que é o homem? O homem é pecador. O homem, ele nasce morto em delitos e pecados. Ele está numa condição de morte, ele é morto espiritualmente, e essa morte, ela traz também as dificuldades, a morte moral dele, as suas faculdades todas estão comprometidas e corrompidas por causa do pecado. E o homem, portanto, ele carece da glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 3, nós lemos um texto, desses 2 versículos, desse capítulo 3 da carta aos Romanos, mas no versículo 23, a palavra do Senhor diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Então o arminianismo, ele expressa que o homem não é totalmente caído, ele não é totalmente escravo. Esta é a concepção, é a percepção arminiana. Para o arminianismo não há uma total depravação que torne o homem pecador, incapaz de cooperar para a sua redenção. Nós precisamos entender, antes de prosseguirmos aqui, explicando este ponto, chamado depravação total, precisamos entender o que é a depravação total, o que ela significa e também o que ela não significa. Então a gente precisa ter clareza sobre o que não significa e sobre o que significa a depravação total. Então vamos começar falando aqui sobre o que ela não significa. A depravação total, ela não significa uma depravação absoluta no sentido de que o homem, apesar de ter a sua natureza pecaminosa, ele não seja capaz, não seja possível para ele realizar algo de bom, Em algum momento da sua vida ele não seja capaz de produzir coisas positivas. Então a depravação total, ela não quer dizer isso, Essa depravação total não significa uma depreciação tamanha do homem que não consiga expressar que o homem ele também pode exercer coisas boas apesar de ser pecador. Então o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus e por isso ele é capaz de exercer algumas coisas positivas. Ele consegue amar alguém, ele consegue amar o seu filho, ele consegue amar a sua esposa,
ele consegue exercer misericórdia, ele consegue ter afeto, ele consegue ter bondade, porque ele ainda é esta imagem e semelhança de Deus, apesar de que esta imagem esteja corrompida e ofuscada por conta do pecado. Então, o que é a depravação total? Falamos o que ela não é, o que ela não significa, certo? Para que a gente possa deixar claro o que não significa esta depravação total, quando somos, na verdade, como calvinistas, atacados pelos arminianos, né? Como se nós disséssemos que o homem ele é tão mau que não consiga exercer alguma coisa de bom. Então, não significa isso. Então, agora eu quero dizer para você o que de fato significa a depravação total. Segundo as Escrituras, lá na carta escrita para os Efésios, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, assim diz a palavra do Senhor: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, segundo a palavra de Deus, a depravação total significa que o homem nasce morto, absolutamente morto em delitos e pecado. O homem, por isso, não tem a capacidade de se autoajudar. Ele tem um entendimento que é cego, e é isto que a palavra de Deus nos ensina na segunda carta escrita aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o homem, ele tem esse entendimento, esta razão, esse pensamento que é cego, e ele não consegue compreender a palavra de Deus, o Evangelho que é revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Os seus olhos estão cegos para Deus, os seus olhos apenas enxergam o Deus deste século, que é Satanás. A depravação total é uma plena incapacidade de que o pecador tem de livrar a ele mesmo da condenação. Ele não pode fazer nada pelas suas próprias forças, ele está morto, ele está escravo do pecado, ele está escravo deste mundo e ele está escravo de Satanás, o inimigo de nossas almas. Então veja que a depravação total, ela aponta para a inaptidão do homem, de desejar ou de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. Assim diz a Escritura Sagrada. O próprio Deus nos revela sobre a condição humana, dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então,
a depravação total aponta para esta inaptidão do homem, né, de fazer alguma coisa que possa agradar a Deus, porque ele é pecador. O homem, ele só pode agradar ou realizar alguma coisa que agrade a Deus quando ele nascer de novo. Somente através do novo nascimento o homem pode nascer de novo. Quando Deus faz esta operação, quando Deus faz este milagre no seu coração, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne, aquilo que Jesus disse para Nicodemos, está escrito no capítulo 3 de João, versículo de número 3, dizendo: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto é um milagre. É como um transplante, né? Alguém que precisa de um novo coração, essa pessoa não pode realizar este procedimento, ele não pode abrir a ele mesmo, fazer todo aquele procedimento cirúrgico para retirar um coração, para colocar um coração, né? Para colocar sangue em suas veias, para fazer tudo aquilo que é necessário para que o procedimento seja feito de maneira eficiente e surta o seu devido efeito. É mais ou menos isso, é mais ou menos esta a comparação, né? Então, somente o médico pode fazer a operação, pode tirar o novo coração antigo e trazer um novo coração. Então, somente Deus pode fazer isto na vida do homem, regenerar o homem, trocar o seu coração, dar a ele um coração novo, um coração quebrantado, um coração que agora não seja mais escravo, mas que seja um coração livre, que faz a vontade de Deus. E eu quero, falei isso em um dos encontros, e eu quero somente relembrar, né, para vocês, né, para aqueles que estão, os que esqueceram, né, para aqueles que não nos ouviram, que a palavra de Deus, quando fala daqueles que servem a Cristo, né, daqueles que se converteram ao Evangelho, nós encontramos de forma digamos, tão profunda, né, tão profusa nas Escrituras, o termo servo. Mas na verdade nós não somos servos. De acordo com o texto original, o texto grego, né, pelo qual o Novo Testamento foi escrito, nós somos doulos, escravos de Cristo. Mas agora não somos mais aqueles escravos como antes, escravos do pecado, como nós lemos na carta aos Efésios, que antes estávamos como filhos da desobediência, mortos. Agora somos escravos que têm vida, recebemos vida, agora somos livres de fato. E falamos que aquilo que as pessoas, talvez seja o que você que está nos assistindo, né, está nos ouvindo, pense aquilo que as pessoas muitas vezes afirmam, dizendo que elas são livres porque elas não estão submetidas a uma esfera religiosa, ao cristianismo, não está submetida a regras, né, assim que se falam, né, e como se regras fossem coisas que são danosas. Essas pessoas dizem que elas são livres, mas isso não é liberdade. Uma liberdade que lhe escraviza, isso não é liberdade. Elas estão numa situação de escravidão e não numa situação de liberdade. Então a gente começa aqui a perceber que a total depravação, ou seja, todas as faculdades do homem estão corrompidas pelo pecado, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, as suas omissões também, os seus desejos, as vontades,
tudo isso está comprometido pelo pecado, naturalmente acometido pelo pecado, e isso faz com que o homem também naturalmente seja incapaz de discernir a vontade de Deus. E quando nós olhamos a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, nós compreendemos o que nos diz a Escritura Sagrada, a revelação do Senhor para nossas vidas, dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele está naturalmente morto e incapaz de discernir a vontade de Deus. Somente pela ação do Espírito Santo é que o homem pode entender a palavra de Deus. Então, não é pela obra do homem, a sua própria obra, pelos seus próprios méritos, não é pela sua própria vontade, nem pela sua razão, nem pensamento, que o pecador alcança a salvação. A salvação, ela é pela graça. E na carta aos Efésios, no capítulo 2, mesmo capítulo que nós lemos dos versículos 2 e 3, nos versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. O versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as obras não são para nos salvar. As obras, elas devem ser para nós um exemplo e uma prova de que fomos resgatados pelo Senhor para andarmos em boas obras. E para nós concluirmos, eu quero falar para você a respeito desta depravação total, resumindo aquilo que nós aqui falamos, para que você tenha esse entendimento e saiba o que significa esta depravação total. O que significa esta depravação total? Então, a depravação total, que é esta incapacidade do homem de realizar alguma coisa que possa garantir a sua salvação, trazer esta salvação para a sua vida, eu quero fazer a leitura aqui do material que nos fala que a depravação do homem, como resultado da queda, é total, ela é total, conforme nós observamos pela palavra do Senhor. O homem não possui livre vontade, porque ele está escravizado. Ele está escravizado a Satanás, ele está escravizado pelo seu pensamento, pela sua própria carne, pelos seus próprios desejos, pelo mundo. Ele é cativo da vontade do diabo. Todos os homens neste mundo nascem espiritualmente mortos em delitos e pecados. Nós lemos isso no texto bíblico de Efésios capítulo 2, versículo 2, de modo que os seus espíritos humanos estão mortos, estão irresistivelmente inclinados para o Deus da morte, que é Satanás. O homem é depravado no sentido de estar morto, cego, surdo e incapaz de ser ensinado nas coisas de Deus, pois é governado por Satanás em seu coração, esse coração que é perverso, coração que é enganoso, e em sua alma corrupta.
Então, a depravação total, ela atinge toda a humanidade. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos os homens são nascidos espiritualmente mortos, todos os homens estão presos à vontade de Satanás, nascem desta forma, e a palavra de Deus nos diz, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26, dizendo: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Os homens também, eles irresistivelmente são atraídos por Satanás. Lá em João capítulo 3, versículo 19, lemos esse versículo, que diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E o texto lá de Efésios, que lemos, versículos 2 e 3 do capítulo 2, diz que os homens andam inclinados aos desejos da sua carne, inclinados ao seu coração, inclinados à obediência, são filhos da desobediência, fazendo a vontade dos pensamentos e do coração e da sua carne, e por isso são filhos da ira, né? E somente Deus pode tirar o homem desta condição de filhos da ira, de filhos da desobediência. O homem também depravado, ele é infenso ao ensino espiritual. E lá o texto de 1 Coríntios 2, versículo 14, nos diz que o Espírito de Deus é somente quem pode fazer o homem discernir a sua palavra, porque o homem natural não consegue entender nem aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas lhe são loucuras, e entender as coisas de Deus é uma incapacidade para o homem ainda em um estado de alguém que não foi resgatado por Cristo, o homem pecador, o homem que está ainda nesta condição de totalmente depravado. Eu quero, somente para concluir, ler para você o que nos diz a Confissão de Fé de Westminster no que tange aos decretos de Deus. Portanto, o homem, ele precisa estar incluso nesse decreto de Deus de salvar o homem pecador, aquele a quem ele elegeu. E o capítulo 3, na seção 1, falando sobre os decretos de Deus, assim nos diz: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecida. A seção 2 diz: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. E aí na seção 3 diz: e pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então o homem nasceu morto em delito e pecado por conta da queda, e conforme a palavra de Deus nos orienta, então a confissão de fé, ela não está acima da palavra de Deus, ela é um documento
teológico que surge do estudo e da compreensão da palavra de Deus. Então, e lemos os textos bíblicos que nos afirmam isso, né? Somente pela vontade de Deus, pelo seu decreto, o homem pode alcançar e pode também ter mantida a sua salvação. Então, a depravação total significa que o homem, ele tem a sua natureza pecaminosa, caída, corrupta, o seu coração completamente comprometido, e esta condição de pecador fez com que o homem nascesse morto em delitos e pecados, e somente Deus pode trazer vida para este morto. Então, nenhum morto tem um poder sobre ele mesmo. Ele não determina a hora que ele quer ser enterrado, ele não diz qual o modelo de urna funerária que ele quer ser carregado, ele não reclama de nada, ele está morto. Então o homem, ele nasce morto espiritualmente, somente Deus pode fazer um milagre em sua vida, tá bom? Então, depravação total é realmente isso, né? Essa incapacidade plena do homem de fazer alguma coisa para alcançar ou para garantir a sua salvação, porque ele é pecador, ele nasceu morto em delitos e pecados. Nós vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que nos oriente cada vez mais pela sua palavra e que ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos neste instante te agradecer pela tua palavra e te pedir, ó Pai, que tu possas aplicá-la ao nosso coração, que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Sejamos, ó Deus, edificados, corrigidos, sejamos, ó Deus, encorajados pela tua palavra, que esta palavra, ó Deus, alcance o coração de cada um de nós. Tu possas, Deus, abençoar as nossas vidas, abençoar as nossas famílias, abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, abençoa a nossa terra, abençoa, Deus, as autoridades que estão constituídas sobre a nossa terra, e nos ajude, Deus, neste momento tão difícil que estamos enfrentando, para que nós possamos superar esta circunstância tão adversa. Nos ajude, Deus, nós te pedimos, nós rogamos a tua graça e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amém. Que Deus assim nos abençoe, que aplique sua palavra cada vez mais ao nosso coração e que você possa cada vez mais ser edificado pela palavra do Senhor. Então, para quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Para que Deus possa te abençoar pela pregação da sua palavra, pelos ensinamentos, e também que você possa acessar também o nosso blog, né? Nós queremos trazer essa sugestão para você, né? Esta ótima sugestão, para que você acesse o nosso blog e você seja ali também abençoado pela leitura, né? De alguns artigos e alguns materiais ali, para que você se enriqueça bíblica e teologicamente. Então, para quem não conhece ainda a nossa igreja, lá também tem todas as informações, no nosso contato ali também, caso você precise ou deseje ter um contato conosco. Então, você pode acessar o nosso blog e ter acesso a tudo isso. Então, acesse lá, ipcjardim.blogspot.com. Então, que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Forte abraço, até a próxima.